E aos irmãos que estão aqui, boa noite. Boa noite. Meus irmãos, mais uma vez, é um privilégio e honra estarmos aqui para compartilhar com os irmãos o que Deus tem proposto aos nossos corações. Eu digo aos irmãos, eu só vou compartilhar com os irmãos aquilo que Deus fala comigo, aquilo que Deus me mostra, aquilo que Deus me revela, aquilo que Deus me ensina. Então, mais uma vez, eu estou aqui para compartilhar com os irmãos, então, algo que Deus falou ao meu coração. Meus irmãos, é nítido observarmos que nós estamos, o ano de 2020, na realidade, começou em 2020, uma das maiores crises mundial. Pandemia. Pandemia essa que veio e trouxe ao mundo muito problema. Infelizmente, muitas pessoas no mundo faleceram pelo Covid. Infelizmente, muitas empresas no mundo fecharam suas portas. Infelizmente, muitos pais de famílias no mundo perderam seus empregos. Infelizmente, no mundo, nesse exato momento, milhares de pessoas padecem de fome. Muitos saíram dos seus lares por não ter mais condições de pagar um aluguel, ou até mesmo perderam o seu lar para morrer na rua. Crise. E essa crise que já tem perdurado o ano de 2020 e já estamos aí em 2021. E parece que ainda vai perdurar por algum tempo ainda. As consequências disso ainda vai durar por algum tempo. Meus irmãos, mas digo para os irmãos, ainda não foi uma crise, ainda não foi uma das piores crises que o mundo passou. Crise é a que nós vamos ver hoje, no livro de Joel. Então, abra suas Bíblias no livro de Joel, capítulo 2. Livro de Joel, capítulo 2. É verdade que o nosso Brasil, então vamos aqui se concentrar em Brasil, é verdade que o nosso Brasil está em crise política, econômica, por causa da pandemia. Nós temos aí aproximadamente 15 milhões de pessoas desempregadas, acredito que tem até mais. Muitas pessoas passando necessidades e dificuldades. Mas ainda, meus irmãos, comparando com a crise que nós vamos ver em Joel, não é uma crise tão pesada como essa que nós veremos aqui em Joel, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17. E eu convido aos irmãos, aqueles que puderem se pôr de pé, para, em reverência à palavra de Deus, aqueles que puderem, nós entendemos isso, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Eu queria que os irmãos, ao ler esse texto, pudessem ter os seus corações muito concentrados, com muita atenção, muito aberto para ouvir hoje o que Deus há de falar aos nossos corações, tá bom? Diz assim, versículo 12 de Joel, capítulo 2. Ainda assim, agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimento e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, santificai em jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças,
e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre os alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Vamos orar. Pai amado, nós vamos nessa noite, ó Deus, meditar aqui em Joel, capítulo 2, versículo 12 a 17. Pai, eu peço ao Senhor, por favor, fale aos nossos corações. Que nós possamos entender, ó Deus, que em meio a qualquer dificuldade em que nós passarmos, nós precisamos apenas confiar no Senhor. De que o Senhor, ó Deus, está conosco em todo momento, em qualquer situação. Pai, se há alguém aqui ainda que não se converteu ao Senhor, que não entregou de todo o coração ao Senhor, que possa fazê-lo hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. O que fazer em tempo de crise? E eu vou ler aqui, Joel capítulo, alguns versículos, os irmãos perceberão que a crise que nós vivemos hoje, ela não tem como se comparar à crise que o povo aqui estava vivendo. Isso era uma crise. Isso era uma crise. Porque apesar de toda a dificuldade que nós estamos passando, nós ainda temos alimento, nós ainda temos uma morada, nós ainda temos uma igreja onde podemos congregar, nós temos muitos benefícios que o nosso Deus tem nos dado, mas este povo aqui estava num total colapso. O profeta Joel, em tempo de grande crise nacional em Judá, ele convoca o povo para uma reunião solene de clamor, de jejum, e pedindo ao povo que volte para Deus. E nós vamos perceber aqui alguns aspectos dessa crise que esse povo estava vivendo. Vamos acompanhar comigo. Primeiro, ponto número 1, como um ponto introdutório, versículo 4, diz assim: o que ficou da largata, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a lagosta, o comeu. E o que ficou da lagosta, o pulgão o comeu. O que estava acontecendo aqui é que a nação de Judá era uma nação agropastoril. Uma nação que dependia do campo para a sobrevivência de toda a nação. Toda a economia daquela região ou daquela nação era agropastoril. Eles dependiam do pasto, do campo, para a sua sobrevivência. E no decorrer qualquer, por providência de Deus, milhares de gafanhotos atacaram suas plantações. Devastaram, comeram tudo e não sobrou nada. Sobreveio à nação uma grande invasão de insetos gafanhotos que arrasou com toda a agricultura deles. Todo o planejamento que eles tinham de colher o que plantou, já não poderia fazê-lo mais. Vamos continuar, versículo 12. A vide se secou. Qual as consequências do ataque desse gafanhoto ou desses invasores, essa invasão de gafanhotos na plantação? A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, as palmeiras, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não havia alegria entre os filhos dos homens. Meus irmãos, a fonte de riqueza daquela nação havia se secado. Um profundo colapso financeiro, trazendo para aquela população fome, para aquela nação fome, trazendo para aquela população desespero, de olhar para toda aquela plantação, todo aquele objetivo, e agora o que será de nós? Crise de provisão.
O que eu plantei secou. Os gafanhotos comeram. Já não vou mais poder colher os frutos da minha plantação. Versículo 16. Fala, porventura o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos, e a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. Olha, as sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, tudo se secou. O animal, versículo 18, geme, as manadas de gado estão confusas porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão parecendo. Colapso total. Até os animais estavam sentindo a crise. Ponto número 5. Já não bastava a crise interna em que esse povo, essa nação estava vivendo, com esses gafanhotos que devastaram tudo, e acabaram com todos os seus projetos, todo o seu planejamento estratégico foi por água abaixo. Ninguém esperava que uma multidão de gafanhotos atacasse a plantação. Ninguém esperava o Covid. Ou esperavam? Ninguém esperava o Covid. Grandes organizações entraram em colapso no mundo hoje. Os planejamentos estratégicos de todas as grandes organizações do mundo falharam. Os grandes profissionais estão em colapso, porque nenhum deles preparou-se para o Covid, ou para a crise que nós estamos vivendo neste momento. Já não bastava a crise interna em que eles estavam vivendo, e ainda havia rumores de que alguns exércitos inimigos iam invadir eles, a nação. Vamos lá, capítulo 2, versículos 7 e 8. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros e marchará, cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira, ninguém apertará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada arremessarão e não serão feridos. E ainda havia rumores de que exércitos inimigos estavam prestes a atacá-los. Imagina, meus irmãos, sem alimento, gado morrendo, secou-se, o texto fala que houve fogo na plantação. A água do gado estava secando também, o texto fala que a água do gado estava secando. Então nós tínhamos o desespero de crianças chorando, mães e pais preocupados com o que ia alimentar os seus filhos. E ainda rumores de que alguns inimigos próximos iam invadir, o que será de nós? Isso é crise. Isso é crise. Não passamos por isso ainda. E que Deus não nos permite passar. Mas se passarmos, preste bastante atenção. Se passarmos, a partir de hoje nós saberemos o que fazer. Preste atenção nisso. Deus não manda a sua palavra em vão. Se passarmos por algo semelhante, nós saberemos daqui para frente o que fazer. Joel convoca o povo a uma grande reunião solene em capítulo 1, versículo 14. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 14 fala: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus. Para quê? Para clamar ao Senhor. Em meio a uma dificuldade, a uma crise em que você não tem esperança, nem para nenhum lugar, o único lugar que nós temos para olhar é para cima e clamar a Deus. Os homens não terão soluções, as pessoas ao seu redor não terão soluções, mas Deus
sempre tem o controle de qualquer crise. Em meio à grande dificuldade em que o povo estava passando, eles se lembraram que nós podemos se reunir, nós podemos convocar uma reunião solene muito importante. Essa reunião era das mais importantes reuniões. Deixe tudo o que você está fazendo, nós vamos ver o texto. Abandone tudo o que você está fazendo e venha para essa reunião, porque não há nada mais importante do que clamar a Deus nesse momento em que nós estamos vivendo. Então clame a Deus, vamos clamar a Deus. E qual era o objetivo dessa reunião? No próprio versículo 19, fala: a ti, ó Senhor, clamo. O objetivo da reunião, dessa reunião solene, de reunir o povo, para estar nessa reunião, era que nessa reunião todo o povo clamasse a Deus. Todo o povo precisava clamar a Deus. O povo devia buscar ao Senhor. O povo devia voltar ao Senhor. Clamar a Deus para voltar, clamar a Deus para restabelecer comunhão, clamar a Deus para pedir socorro, clamar a Deus para clamar ao Deus ao único que poderia resolver a situação. E eles o fizeram. Vamos lá para capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Fala assim. E aí eu queria que os irmãos prestassem muita atenção nesses versículos. Fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O povo precisava converter a Deus, o povo precisava voltar a Deus, o povo precisava voltar a ter uma vida pessoal com Deus. Quem sabe envolvido em suas atividades de plantação, quem sabe envolvido nas suas atividades da agropecuária, com seus gado, com seus bichos alimentando, o povo se esqueceu de Deus. Não é diferente do nosso tempo hoje. Meus irmãos, estamos envolvidos com os nossos trabalhos, estamos envolvidos com as nossas faculdades, estamos envolvidos com os nossos projetos, e Deus colocamos em segundo plano. Essa é a realidade hoje das nossas igrejas. Não temos buscado a Deus de todo o coração, precisamos converter, voltar para Deus e buscar um relacionamento pessoal com Ele e colocar Ele no lugar onde Ele nunca deveria sair, do que era o centro dos nossos corações. Ele deveria ser o número 1 dos nossos projetos, Ele deveria ser o número 1 dos nossos objetivos de vida. Mas na realidade as práticas das nossas vidas não condiz assim. Esse povo também estava envolvido com suas atividades. E precisou uma grande crise para chamar a atenção para eles voltar a Deus. Meus irmãos, é necessário, para restabelecer uma comunhão pessoal com Deus, que haja conversão. E para se converter ao Deus é necessário arrependimento. Não há conversão sem arrependimento. Mas eu já aceitei Cristo como meu Salvador, já me converti. É necessário voltar, meu irmão, do lugar do qual você nunca deveria ter saído. Ponto 2. No próprio texto aqui de 12, versículo 12, fala: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O povo deveria apresentar a Deus um coração com profundidade, com intimidade, com compromisso, não um coração superficial, não pela metade. Deus não quer metade do seu coração. Ou o seu coração é todo dele ou não é. Ou você tem compromisso, não existe meio compromisso. Não existe meia intimidade com Deus. Ou você tem uma intimidade profunda com Ele, ou você não tem. E a resposta é: ou você quer ter uma intimidade profunda com Deus, isso é uma resposta. E a outra é: espere, a resposta é negativa. Não é isso. Observa que o texto ele fala: ainda
assim agora. Ou seja, hoje é o momento de tomar as nossas decisões, não é amanhã. Não é daqui um mês, não é daqui um ano, é hoje, é agora. De fazermos uma alta reflexão em nossas vidas e tomarmos e colocarmos o nosso coração perante Deus com profundidade, com intimidade, com compromisso completo na presença dEle. No próprio texto, no próprio versículo 12, fala que esse povo, ele converteu, pedindo, convertei a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum. Jejum aqui indica, meus irmãos, diligência, indica propósito, indica dedicação e indica humildade. Porque para jejuar você tem que ter humildade no coração, meus irmãos, para reconhecer a sua insignificância, a sua fragilidade e todo o poderio do grande Deus. Eles precisavam voltar a Deus com diligência, com propósito, com dedicação e com humildade. No próprio texto de 2:12, também fala, no final, e isto com jejum e com choro e com pranto, com quebrantamento, com lágrimas, com gemidos, com choro profundo da alma. Meus irmãos, qual foi a última vez que você chorou aos pés do nosso Deus? Qual foi a última vez que o seu coração derramou em lágrimas, em oração perante o nosso Deus? Qual foi? Que o nosso coração não se endureça, que o nosso coração não se torne pedra, para não sentir a mensagem de Deus, para não perder a sensibilidade espiritual. Que nós precisamos de Deus, nós precisamos estar desesperadamente chorando na presença dEle, com os nossos corações rasgados, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, na presença dEle. Versículo 13, 2:13 fala, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O rasgar aqui o coração é buscar a Deus com um coração sincero, sem encenação. Aos homens nós podemos enganar, mas a Deus não. Deus conhece cada coração presente aqui. Era prática do povo de Israel. No momento em que eles estavam numa atitude de jejum, de humilhação, ele rasgaram as suas vestes, jogar cinza e pó sobre o seu corpo. E Deus fala, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero essa encenação de vocês de rasgar as suas vestes e achar que agora estava tudo feito e tudo estava resolvido. Não é isso que eu quero. Deus fala, eu quero que vocês rasguem o vosso coração. Versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso, compassivo, tardo em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Deus não se impressiona com aquilo que impressiona os homens. Vou ler novamente, Deus não se impressiona com aquilo que impressiona os homens. Os homens podem ficar impressionados com muitas coisas, mas Deus não. Nós acabamos de cantar a Deus. Nós acabamos de adorar a Deus. Nós estamos acabando de entregar a Deus um culto de adoração e Deus conheceu os corações. Deus sabe quem estava cantando de todo o coração. Deus sabe quem estava cantando com sinceridade. Deus sabe quem estava cantando com o coração rasgado na presença dEle. Ele sabe. Ele sabe. Nós não sabemos, nós não temos como saber isso, mas Deus sabe. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos em tempo de crise, em tempo em que nós olhamos para um lado e para o outro e não há mais saída, em tempo em que nós olhamos e não há mais provisão humana, ainda não passamos por isso.
Ainda não. Mas é bem provável que passaremos, se estivermos vivos. A igreja não passará na tribulação, verdade. Mas sentirá os princípios das dores. E digo para os irmãos, só o princípio das dores vai doer. É fato observarmos que hoje todas os grandes, as pessoas que deveriam estar olhando para as nossas famílias e as nossas vidas, todos eles estão legislando contra a igreja. Todos eles estão olhando para a igreja como algo ruim, como algo ainda que está segurando a moral, como algo ainda que está ensinando coisas que eles não acreditam mais. Passaremos por uma grande crise. Haverá momentos em que sua fé será testada. Ser crente na comodidade, no conforto que nós vivemos hoje é muito bom e é muito fácil. Mas eu quero ver, meus irmãos, quando começarem a perseguir os crentes verdadeiros e verdadeiramente, e que nós vamos ter que separar o joio do trigo. Quando nós olhamos para as perseguições dos mártires, não é algo que já passou, ainda vai acontecer algo um pouquinho semelhante conosco. Eu quero dizer aos irmãos, é triste o que eu vou dizer aos irmãos, mas se a gente não preparar os nossos filhos para passar por essa grande crise, se nós não passarmos, nossos filhos passarão. Prestem atenção, se nós não passarmos, nossos filhos passarão. Ideologia de gênero. Tá? Estão pregando, hoje, irmãos, a droga. As pessoas estão banalizando muitas coisas diabólicas. Então, essa semana eu fui repreendido e me entristeceu muito, porque eu fui repreendido por um crente. Porque essa semana, infelizmente, comemoramos o dia, o mundo comemorou, não foi nós que comemoramos, eu pelo menos não comemorei. O Dia Internacional, de uma sigla lá que eu até hoje não entendo, sempre vão acrescentando algo mais. Né? Eu fui repreendido. Porque eu não sei se vocês viram no meu status, eu coloquei alguma coisa sobre a família e tal, quem observou viu. Me repreenderam. E eu fiz de propósito, porque eu coloquei no mesmo dia que estavam comemorando esse negócio aí, eles foram lá, um crente me repreendeu. Na minha cabeça eu tinha essa mensagem no coração, eu falei assim, esse aí, quando começar a perseguição, vai. Quando falar assim, ou você nega a sua fé, ou você... Eu falei, não, neguei. Quem é Jesus? Na hora. A gente brinca, irmãos, mas eu digo para os irmãos, a igreja não está preparada para passar por uma crise semelhante. E eu vou dizer o porquê. A igreja não está orando. A igreja não está orando. Irmãos, eu não quero ser incisivo, direto. Me perdoe por isso. No culto de quinta-feira, eu contei 15 pessoas na nossa igreja. E para mim, eu sempre aprendi isso, o termômetro de uma igreja é o culto de oração. As pessoas não estão dando mais valor ao culto de quinta-feira. Eu já cheguei ao ponto aqui na igreja de pensar que não teríamos mais, não precisava mais do culto de quinta-feira. Para que orar? E aí os irmãos falam para mim assim, mas eu oro em casa. Ora não, irmão. Ora não. Se você só orar em casa, vai ter vontade de orar na igreja também. A Assembleia Solene aqui foi convidada para orar onde? Conforme o texto. Vou ler. Vou ler de novo. Versículo 14. Santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor. É o lugar para a gente clamar, é na casa do Senhor. É o lugar para a gente se humilhar na casa do Senhor.
é o lugar para a gente estar orando na casa do Senhor, é o lugar que Deus preparou para a gente se preparar para a guerra. O irmão que é militar, há um lugar que a gente tem que se preparar para a guerra. Não é isso, meu irmão? Não é todo mundo achar e falar assim, eu vou me preparar do meu jeito. Não, eu estou em casa me preparando. Não é assim. Deus instituiu ordem nas coisas e existe um lugar para os crentes estarem se preparando, é na casa de Deus. Ouvindo, orando, tendo comunhão uns com os outros e exercendo o seu dom, exercitando o seu dom. É na casa de Deus. Desculpas? Eu também tenho. Eu também tenho. Cansaço? Meu irmão, eu trouxe uma mensagem falando sobre Jesus Cristo. Não havia ninguém mais cansado para poder orar do que Jesus Cristo. Quantas atividades ele tinha? E não há desculpa. Por quê, George? Nós temos um culto online. Não há desculpa. Perceberam que não estamos preparados para a crise? Não estamos. Sem oração, a igreja vai sucumbir. Sem oração, nossas famílias vão ser destruídas. Satanás está destruindo famílias. E o alvo dele, ele vai destruir nossas famílias porque nós não estamos orando. Os pais não estão orando, os filhos não estão orando. Os filhos não estão aprendendo a orar porque os pais não oram. Nossas famílias estão sendo destruídas por Satanás dentro da igreja. Dentro da igreja. Estão brincando de crentes. E só acordam quando um grande problema surge. A Bíblia diz que nós precisamos ser vigilantes o tempo todo. E o vigia, ele não. O irmão que é militar, mais uma vez, quero ter aqui o irmão. O vigia pode, vamos dizer assim, relaxar por algum momento, irmão, quando ele está lá na guarita. Ele pode deixar o armamento dele aqui, sei lá, tomar um cafezinho. Ele não pode, ele tem que estar vigilante o tempo todo. Olhando o tempo todo, atento o tempo todo. As escolas estão ensinando os nossos filhos a ideologia de gênero. Meu filho tem 7 anos, já começaram. Só que eu estou educando meu filho muito, é minha responsabilidade, não é da escola, então eu educo. Então dó na professora dele, porque ele fala, não, professora, isso está errado. A professora vai me chamar. É o que eu ensino na minha casa, professora. É o que a palavra de Deus ensina. Ponto. Não vamos discutir isso aí. Não é sua função. Sua função é discutir, falar sobre português e matemática. Deixa que isso eu ensino com meu filho. É assim que está acontecendo. Meu irmão, e esse povo, Jorge? O que aconteceu com eles? Estavam numa grande crise, não tinha alimento, não tinha provisão, economia da cidade toda quebrada, as coisas aconteceram, e aí você está me falando que eles se reuniram, foram orar e as coisas foram resolvidas? Isso é muito fácil. Porque é assim que nós pensamos indiretamente. Indiretamente nós pensamos assim, isso é muito fácil, então vamos fazer assim também. Só que eles fizeram de forma diferente. Eles fizeram com o coração rasgado, eles fizeram em lágrima, eles fizeram chorando a Deus. Olha a consequência dessa atitude deles, versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, capítulo 2, 18, tá? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse a seu povo. Olha que interessante. Respondendo o quê? Respondendo ao clamor solene que eles fizeram a Deus. Eis que vos envio o trigo. Olha Deus. Eu que vos envio o trigo, o mosto, o azeite, e deles sereis fartos. Se vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Olha, mas removerei para longe de vós o exército do norte. Sabe aquelas pessoas que estavam querendo invadir a cidade? Deus falou, vão embora. Deus tirou eles de embora. Eles não vão atacar vocês. Vou lançá-los numa terra seca e deserta, à sua frente para o mar ocidental, e a sua retaguarda para o mar
oriental ocidental, né? E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozije-te e alegre-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais. Olha Deus restaurando, olha a restauração de Deus. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverderão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida, a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e azeite. E restituí-vos os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta e o pulgão e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu sou Deus, e vos sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Mas tudo isso, meus irmãos, é se o meu povo clamar. Se o meu povo clamar. Meus irmãos, nós estamos num momento muito oportuno dessa crise do Covid. Muitas famílias, e eu já trouxe a introdução para os irmãos, o que vai resolver tudo isso que nós estamos passando é nossas orações. E eu queria convidar os irmãos, vamos fazer uma reunião solene como esse povo. Vamos clamar o nosso Deus e vamos ver o resultado disso. Eu vou dizer para os irmãos, Deus vai restituir o que precisa ser restituído. Deus vai nos favorecer respondendo nossas orações. Mas eu quero dizer para os irmãos, não venha por obrigação. Não venha por obrigação. Por favor, para essa reunião solene nesse dia, não venha por obrigação. Não venha para cumprir uma tabela. Venha com o coração rasgado. Venha com lágrimas. Venha com jejum. Venha com pranto. E eu prometo para os irmãos, que os irmãos saberão que o nosso Deus é bom. Vamos orar. Deus, não há outro Deus como o Senhor. O Senhor controla todas as coisas. Realmente temos vivido e temos passado momentos difíceis no nosso país, na nossa nação, na condição espiritual das nossas igrejas, nas nossas famílias. Mas, Pai, nós não queremos esquecer que é o Senhor a quem nós podemos recorrer. É a quem nós vamos ter o socorro que vem do Senhor. Pai, reveste as nossas vidas, ó Deus, do Teu poder e aviva os nossos corações para participar dos momentos de clamor ao Senhor. Pai, quinta-feira nós teremos um, terça-feira nós teremos outro, nós teremos outras reuniões. Pai, eu tenho tanta convicção que no dia que essa igreja, Pai, se reunir nos cultos de quinta-feira, como se reúne nos cultos de domingo, o Senhor vai fazer algo, ou coisas tão grandes no nosso meio, que ficaremos, ó Deus, como esse povo diz, regozijantes, alegres, felizes, porque nós saberemos quem é o Senhor. E eu oro ao Senhor, Pai, por favor, se há alguém nessa noite que não entregou o seu coração por completo ao Senhor, Pai, que essa pessoa faça hoje. Hoje é dia de salvação. Eu queria clamar, ó Deus, ao Senhor, que trabalhe neste coração e aonde você estiver, ore ao Senhor, para que reconheça o seu pecado, se arrependa e entregue seu coração ao Senhor. E aos crentes, que nós possamos entender que em meio a qualquer crise,
nunca possamos duvidar de que o Senhor está trabalhando e de que podemos confiar no Senhor. Aquece os nossos corações, vivifica os nossos corações e nos ajude, ó Deus, até aquele grande dia em que eternamente estaremos com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.